Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver aqui alguns exercícios. Eu vou disponibilizar para vocês logo em seguida uma lista de atividades. Porém, eu achei melhor resolver alguns exemplos antes, ok? Então, assistam esses exercícios como exemplo, anotem no caderno de vocês, avaliem a estratégia de solução utilizada por mim e apliquem essas estratégias nos próximos exercícios. Elas podem servir de base para vocês resolverem as próximas atividades que estão por vir, ok? Nós vamos começar pelo exercício número 56. Esse exercício diz assim: considere um espelho côncavo de aumento com distância focal f igual a 1 metro, usado para uma pessoa fazer a barba. Calcule a distância do rosto ao espelho para que a imagem dele esteja ampliada 2 vezes. Bem, para a gente resolver esse problema, nós temos que começar a analisar quais foram os valores fornecidos para a gente no enunciado. Prestem atenção que o problema fala qual foi o tipo de espelho, e isso é importante, pois a partir do tipo de espelho, nós podemos determinar se a distância focal deste espelho é um valor positivo ou negativo, de acordo com o referencial gaussiano. Lembrem-se que nós convencionamos anteriormente que no caso dos espelhos côncavos, a distância focal é um valor positivo, já que o foco de um espelho côncavo é real, ele está à frente do espelho, como a gente pode ver nessa figura aqui abaixo. Vejam que o foco está à frente do espelho, portanto, ele possui abscissa positiva. A distância focal é, então, igual a mais 1 metro. Notem ainda que o problema diz para a gente que a imagem formada por esse espelho é ampliada 2 vezes. Isso significa que a imagem é maior e que o aumento equivale a 2. Então, nós temos aqui que uma das características da imagem é ela ser maior, ok? E que nessa situação o aumento é igual a 2. Tendo essa característica da imagem, nós podemos fazer algumas considerações, certo? Vejam que, considerando as posições do objeto de frente de um espelho côncavo, existem 2 possibilidades para que a imagem seja maior que o objeto. A primeira possibilidade considera o objeto localizado entre o centro e o foco. Quando isso acontece, a imagem formada está além do centro de curvatura, ela é maior que o objeto e é invertida, certo? A segunda possibilidade seria o objeto estar localizado entre o foco e o vértice. Quando isso ocorre, a imagem é virtual, ela é formada atrás do espelho. Ela é maior e ela é direita. Então, nós temos aqui esse caso representado. Como que a gente vai saber qual caso é, né? Se corresponde ao objeto estar localizado entre o centro e o foco, ou se corresponde ao caso em que o objeto está localizado entre o foco e o vértice. Bem, a gente vai determinar isso a partir do que o problema diz para a gente. Vejam que ele falou que este espelho deve ser utilizado para uma pessoa fazer a barba. Então, qual é a utilidade do espelho? É aumentar, é ampliar a imagem do rosto desse observador, no caso, né, dessa pessoa, ok? De modo que ela consiga utilizar essa imagem como referência para fazer a barba. Notem que quando a gente precisa utilizar um espelho de aumento, a gente quer um espelho que conjugue uma imagem de cabeça para cima, né? Uma imagem que tenha
a mesma orientação que o objeto. Não faz sentido pegar um espelho que vai conjugar uma imagem de cabeça para baixo e utilizar essa imagem como referência para fazer a barba, não é verdade? Sendo assim, nós podemos afirmar, nesse caso, que o objeto deve estar localizado entre o foco e o vértice. Portanto, essa imagem é maior, é direita e é virtual, ok? Isso diz para a gente, então, que se ela é direita, esse aumento é um valor positivo, certo? De acordo com o referencial gaussiano que nós utilizamos anteriormente, ok? Bom, analisados então os valores fornecidos pelo enunciado, nós podemos nos atentar agora ao que ele pediu para ser calculado. Vejam que o que ele quer aqui é a distância do rosto até o espelho. Quem é o rosto nesse caso, né? O rosto faz papel de objeto. Então, o que ele está querendo é a distância do objeto até o espelho. Portanto, o nosso objetivo ao solucionar este problema é determinar a distância objeto. É isso que a gente procura. Nós queremos saber qual é o valor de DO, ok? Nós podemos resolver esse exercício de duas formas. E eu vou resolver dessas duas formas. A primeira seria considerando a equação dos pontos conjugados, a equação de Gauss. A segunda seria considerando a última equação que eu mostrei para vocês lá no vídeo anterior. Notem que, ao usar a equação de Gauss, eu preciso usar juntamente a equação para o aumento linear transversal, certo? Eu vou mostrar como que a gente resolve usando as duas e depois como a gente resolve com uma equação só, ok? Vejam o seguinte, então. Nós queremos DO e nós sabemos a distância focal. Então, nós temos aqui que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Notem que nós temos o valor da distância focal e nós queremos o valor de DO. Então, para determinar DO, nós precisamos também do valor de DI, porque essa equação fica incompleta, ela não tem solução só com os valores que foram fornecidos para a gente. Vejam, eu teria aqui que 1 sobre 1 é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. E aí, como nós queremos DO e não há DI, né, o valor de DI não foi fornecido, não é possível solucionar essa equação e encontrar o valor esperado, né? O que a gente tem que fazer? Vamos aqui considerar a equação de aumento transversal, aumento linear transversal. Notem que foi dito para a gente que o aumento é igual a 2, positivo. E nós sabemos que esse aumento está associado à distância objeto e à distância imagem. Como? Através das expressões que determinam o aumento linear. A gente sabe que o aumento é igual a HI sobre HO e a gente sabe também que o aumento pode ser escrito como sendo menos DI sobre menos DO. Notem que se a gente usar essa segunda igualdade, nós conseguimos achar uma relação entre DI e DO. Percebam aqui, o aumento é igual a mais 2. Então, eu coloquei aqui menos DI sobre DO. Disso a gente encontra, então, que menos DI é igual a 2DO. Portanto, né, DI é igual a menos 2DO, multiplicando aí por menos 1. Então, a gente encontra isso, que DI é igual a menos 2DO, correto? Notem que nós não encontramos o valor para DI, mas a gente encontrou uma expressão fornecendo DI em função de DO. Logo, a gente pode substituir isso ali em cima, na equação de Gauss. Vejam aqui, olha, continuando o problema então, nós teríamos que 1, né, porque 1 sobre 1 é igual a 1, é o que está escrito aqui em cima, é igual a 1 sobre DO, que é a variável que eu quero descobrir, mais 1 sobre DI, em que DI é igual a menos 2DO. Então, eu vou colocar aqui embaixo, menos 2DO, vou substituir. Isso me dá, então, 1 igual a 1 sobre DO,
menos, né, porque mais 1 dividido por menos 2DO é menos 1 sobre 2DO. Fazendo aqui um mínimo entre os denominadores, nós encontramos o seguinte. 1 será igual a... Qual que é o mínimo entre DO e 2DO? É 2DO, certo? 2DO dividido por DO dá 2. Menos 2DO dividido por 2DO dá 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Multiplica cruzado aqui agora. A gente tem que 2DO é igual a... Com isso, então, nós encontramos que a distância objeto nessa situação é igual a meio, passando 2 para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho aqui meio metro. Essa é a distância objeto, certo? Notem que a distância objeto condiz com a nossa suposição, sendo meio. Vejam que meio é menor que 1, que é a distância focal. Então, significa que o objeto está entre o foco e o vértice, como a gente considerou inicialmente. Notem que eu precisei usar duas equações para solucionar o problema. E eu gastei alguns cálculos aí na solução. Eu poderia utilizar uma outra equação para solucionar esse problema, aquela última que eu mostrei para vocês nos vídeos passados, né, da última segunda-feira. Qual era essa equação? Essa equação dizia que a distância focal é igual à ampliação, o aumento linear, que multiplica DO, dividido por A, que é o aumento, menos 1, certo? Vejam aqui, ó, nós queríamos qual é o valor de DO, certo? Nós temos a distância focal e nós temos a ampliação. Então, é só substituir. A distância focal é igual a 1, positivo, porque o espelho é côncavo. A ampliação nós vimos que é igual a 2, positivo, porque a imagem é direita. Então, eu teria aqui 2DO dividido por 2 menos 1. Com isso, nós encontramos 1 igual a 2DO sobre 1. Portanto, DO será igual a meio metro, como a gente havia visto anteriormente. Muito mais simples utilizar essa equação para a solução do problema, não é verdade? Então, em muitos casos, essa equação aqui soluciona de forma muito mais rápida o problema. Fiquem atentos a isso e sejam espertos na hora de solucionar o exercício. Vamos ao próximo.